Agora sim, o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Walter Juviniano Santana, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Reitor, como a gente falou logo no começo do programa, hoje vai ter uma Assembleia Geral com a ADUFES, a Associação dos Docentes, os Sintufes, dos técnicos da Universidade Federal de Sergipe e também do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Essa assembleia para falar sobre uma consulta pública referente às eleições para reitor, vice-reitor, enfim, a direção da Universidade Federal do Sergipe. Existe essa polêmica quanto à eleição, mas vamos explicar para o público de casa que também não é tão simples. Eu que já fui da comunidade acadêmica da UFES, por exemplo, eu ainda me bato, como a gente estava conversando antes de começar, ainda tenho uma certa dificuldade de entender todo o contexto, como é que é feita a eleição. Imagina quem nunca passou pela comunidade acadêmica da UFES. Vamos explicar para o pessoal de casa, então, essa diferença, né? Como é que começou lá, como é que eram as eleições e como é que elas ficaram depois da pandemia, que houve todo aquele imbróglio. Mais um bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Fã. Bom dia, Antônio Cardoso, bom dia aqui a todos no estúdio, Magna Santana, e dar um abraço também para o Narciso, a todos os ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês, explicando, acho que um ponto importante, a Universidade Federal do Sergipe é um patrimônio dos sergipanos, é uma instituição a quem devemos proteger e trabalhar para que ela possa, dentro desse processo transformador da educação, atingir a vida de muitas pessoas, modificando para o bem. Então, muito feliz em estar aqui, poder explicar um ano muito importante, né, não só os 75 municípios do estado de Sergipe, mas pelo seu tamanho, sua importância, considero também que a universidade é um município, e nós teremos um processo eleitoral esse ano na nossa universidade. Processo esse que tem passado por uma modificação justamente para que esse imbróglio, para que o processo ele seja mais fácil e no sentido de ter uma legalidade e uma legitimidade da forma que a comunidade universitária ela requer, precisa e merece. A Universidade Federal de Sergipe, desde a criação dos seus marcos legais, ela tinha como processo legal de eleição a reunião do colegiado eleitoral, que é a reunião dos conselhos superiores, junto com o conselho diretor, que são as câmaras de deliberação da nossa universidade, compostas por membros da administração, membros eleitos pela comunidade, membros da sociedade civil, né, que esse colegiado eleitoral ele se reunia e indicava a lista tríplice por uma votação uninominal. Esse processo ele era questionado pela legitimidade, porque não era a comunidade quem votava diretamente, era um grupo de pessoas que eram eleitas para este fim. E no passado, as entidades representativas, para dar uma maior legitimidade, elas realizavam uma consulta informal, que para os nossos ouvintes entender, é uma pesquisa como se realiza para os municípios, uma pesquisa de intenção de votos, consultando os membros da comunidade para você ter um ranqueamento. E baseado nessa pesquisa, a ideia é que esse colegiado ele pudesse escolher, né, a lista tríplice que compôs e comporia para enviar para o Ministério da Educação. No passado recente, e a gente tem que sempre que retomar e aprender com os erros do passado, nós fomos acometidos em 2020 por uma pandemia, que foi o ano, né, da última eleição para reitor, que mudou a característica do mundo e trouxe para a eleição da universidade um fator novo, que nos fez repensar as nossas ações e propor melhorias. Então, em 2020, existia um processo startado pelas entidades, mas com a pandemia, esse processo ele foi sustado e chegou o prazo máximo para a reunião dos conselhos dessa Câmara. Essa Câmara se reuniu, todos os interessados participaram dessa eleição legal, regular da universidade, e a lista tríplice foi composta, na qual, no momento, fiquei com o indicado como o primeiro nome daquela lista, com mais outros 2 professores, e a lista foi encaminhada para o Ministério da Educação. Como esse processo ele se deu de uma forma conturbada, pandemia, questionamentos
justamente por esse não entendimento de qual consulta, o que é que aconteceria, nós tivemos judicialização, né, e foi um momento difícil para a universidade, onde a universidade pairou nas notícias, nos jornais, com supostas irregularidades na condução. Mas, repito, esse era o processo legal. Tanto é que os processo judicial que foi aberto, ele foi arquivado, porque o rito legal ele foi cumprido. Uhum. E quando... E E, houve todo aquele imbróglio porque não teve a consulta, porque por conta da pandemia, né. mas mesmo assim, essa consulta, ela não pode compor o processo Sim, legal, sim. porque é uma consulta informal. Isso, Os isso. marcos da universidade não constavam naquele momento a realização de uma consulta à comunidade. Nenhuma documentação relativa à consulta poderia constar no processo formal para justamente não ferir os marcos legais. O Isso que não invalida, né, não, a não escolha. poderia, não poderia. Era como se fosse uma pesquisa. Uma pesquisa em um município, ela não pode constar dentro do resultado da Sim, eleição sim. final. Qualquer um pode fazer uma pesquisa em um município de intenções de voto, mas o que vale é o que tem no marco do Tribunal Regional Eleitoral, onde as pessoas votam no dia predeterminado marcado. Esse é o processo válido. E as consultas, as pesquisas realizadas, elas não podem constar dentro do processo do TRE. E a mesma coisa era na universidade. A consulta que era realizada, ela não poderia constar dentro do processo legal, porque o que valia naquele momento era a reunião do colégio eleitoral que era designado para esse fim. E esse imbróglio, principalmente para ter um caráter de legitimidade, assim que assumi, nós criamos um grupo de trabalho que disse, olha, a universidade ela não pode sofrer. Nós temos trabalhado muito dentro da universidade para adequar os nossos marcos legais para que a universidade ela seja mais dinâmica, mais transparente, mais efetiva em todos os aspectos, sejam eles administrativos, sejam eles do âmbito acadêmico. E a questão eleitoral, ela, para não voltar a pairar nenhuma dúvida sobre o que é legal e o que é legítimo, esse grupo de trabalho ele foi composto, um grupo de trabalho que rodou a universidade e trouxe para o Conselho Superior uma proposta de uma nova resolução aonde atende aos anseios da comunidade, porque insere dentro do processo legal da instituição a consulta à comunidade, ou seja, da mesma forma que a população sai para votar no seu prefeito, a comunidade acadêmica terá a oportunidade de escolher quem gostaria ou quem será o próximo reitor da instituição. A comunidade acadêmica participou também desse grupo de Participou. trabalho É, dessa o resolução. grupo de trabalho foi composto por membros do Conselho Universitário, respeitando professores, servidores e representantes dos alunos dentro do Conselho E a Universitário. comunidade foi ouvida nesse caso. Foram feitas audiências em todos os centros da universidade, em todos os campos da universidade, com os marcos legais. E hoje nós temos uma resolução que, como eu falei, que o pilar dessa resolução é uma eleição na comunidade, ou seja, não existe mais nenhuma reunião que vai deliberar. Quem vai deliberar pela constituição da lista é a comunidade que vai votar em um dia pré-determinado para escolher o dirigente da instituição. E, além disso, traz marcos de transparência, de legitimidade do processo e de legalidade, porque hoje nós temos uma comissão eleitoral que vai organizar todo o processo, que vai organizar debates, que vai organizar o calendário eleitoral. Nós temos uma comissão de ética agora posta, porque é um processo que precisa de marcos éticos, as pessoas precisam seguir normas. Uma eleição, como é uma eleição no município, ela tem que ser ordenada, organizada, e para isso precisa de normas. Então, nós temos uma comissão de ética que também foi criada para acompanhar todo o processo, para atestar pela lisura, né, do processo. Então, e proteger a instituição. E a única diferença posta dentro desse processo para o que hoje se solicita, principalmente as entidades, é que o percentual da votação, que na consulta realizada no passado era paritário, né, voto dos três entes, professores, servidores e alunos, tinham o mesmo peso, pela lei, isso não é possível. Então, a resolução ela tem que a ser associada ao marco legal. Então, hoje, na resolução,
o docente ele tem um peso maior em termos da votação do que o servidor e o aluno. Mas esse é um campo de discussão que não cabe à universidade. Isso, se nós quisermos mudar, e nós subscrevemos, inclusive, um ofício da Andifes para que a legislação nacional possa ser atualizada, mas isso quem tem que mudar é o Congresso Nacional. Então, hoje a universidade tem um processo que já foi, inclusive, testado na eleição para os diretores dos campos de Lagarto e do campus do Sertão. A comunidade participou, o processo ele correu de uma forma muito tranquila, respeitosa, daquilo que a gente espera de uma instituição como é a Universidade Federal de Sergipe. Então, Heitor, parte dessa insatisfação vem dessa falta de paridade. Na verdade, antes existia uma paridade um pouco maior e agora os docentes têm uma paridade, se não me engano, 70, 15, 15, não é isso? Professores, docentes 70, servidores 15, estudantes 15. Existe essa falta de paridade. Só que isso o senhor explicou que vem de uma legislação nacional. Federal. Isso não é uma escolha da Não, Universidade Federal de não, Sergipe, não é isso? Não, não. E veja, nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós temos normas, qualquer cidadão, ele tem sim o poder, né, decisório, mas nós temos normas a cumprir. E a universidade, ela é um campo de discussão. Como você mencionou, nós teremos uma Assembleia Universitária hoje e defendemos as reuniões, porque é dentro da universidade, dentro dessas discussões que a gente fomenta. Mas nós temos que ter um objeto muito marcante. Vou trazer aqui o exemplo, por exemplo, essa semana, Marcelo Deda, se vivo fosse, completaria 64 anos. E ele cresceu e se maturou dentro do movimento estudantil, mas puxando pautas importantes para a sociedade à época e indo no campo da militância lutar para que as mudanças aconteçam. Então, nesse caso, se não há uma satisfação com o que é posto, nós temos que nos organizar, ir ao Congresso e pedir uma mudança e não enfrentar uma legislação para cometer um ato ilegal, porque no final o prejudicado é a instituição. Então, quem está à frente de qualquer instituição pública e que defende, nós temos que saber o limite legal, trabalhar dentro do limite e nos fóruns corretos brigar para que a legislação mude para adequar a nossa vontade. Então, esse é o Estado democrático de direito. Respeitar os marcos legais e ir avançando dentro dos fóruns para que a legislação, ou para que as coisas sejam adequadas à vontade da população. Por conta do nosso compromisso com o horário, a gente vai continuar falando depois do intervalo comercial, mas a gente vai precisar ir para um break para ajustar o nosso horário aqui. Daqui a pouco a gente volta conversando ainda com o reitor da Universidade Federal do Sergipe, Walter Juviniano Santana. A gente vai continuar debatendo sobre esse tema aqui, explicando o que está acontecendo por lá, o que está acontecendo na UFES. Mas é depois de um rápido intervalo comercial, não saia daí. Fã FM, em sintonia com você. Informa a hora certa. Reitor da Universidade Federal do Sergipe, Walter Juviniano Santana, magnífico reitor, mantendo aí o pronome também, do jeito que a gente tem que chamar. Reitor, quanto ao cronograma, o senhor falou que foi eleito em 2020, em 2021 tomou posse, em 2022 teve aquela resolução. Existe um cronograma para novas eleições na Universidade Federal do Sergipe? Veja, conforme a legislação hoje em vigor na instituição, nós temos alguns prazos máximos a cumprir. O mandato do professor Ângelo Antonioli, ele encerrou em novembro de 2020. Como na eleição passada, né, houve esse imbróglio, uma questão judicial, a universidade ela teve uma gestão pro tempore, que foi indicada pelo ministro à época, justamente pelos questionamentos que foram levantados sobre o processo, e como eu falei, questionamentos esses que foram avaliados pela justiça e arquivados por falta, né, de materialidade, e isso fez com que houvesse um atraso no mandato regular, né, do reitor, tendo o meu mandato iniciado em março de 2021. Eu ainda não completei, né, nem os 3 anos de mandato, não tenho mais um mandato nesse termo até março do próximo ano. Processo de envio da lista tríplice para o Ministério da Educação, ele tem que acontecer até em torno de dezembro desse ano. Então,
a expectativa é que o colégio eleitoral seja instado a iniciar o processo no segundo semestre. Nós não temos hoje um processo pronto, porque a resolução, inclusive, indica que o reitor, que preside os colégios superiores da instituição, ele não pode presidir se ele for candidato. Então, será nomeada uma comissão, tudo como eu falei, dentro do processo de transparência, de legalidade, onde não haverá participação de nenhum dos candidatos, né, para mostrar essa lisura do processo, que a gente não pode instar um processo da forma que eu quero para favorecer A ou B. Né? O processo ele tem que seguir um campo da lisura, da transparência, e assim todos que não têm receio de participar de um processo íntegro poderão participar, propor suas ideias, discutir. Então, essa comissão que será instada a organizar o processo que vai dizer como vai ser o cronograma eleitoral. A nossa expectativa é que aconteça no segundo semestre pelo tempo que o mandato ele ainda existe. Não dá para você, por exemplo, uma eleição para um prefeito que acaba o mandato dia 31, você antecipar um ano a eleição para prefeito, sabendo que o tempo de processamento do tribunal é de alguns meses para que possa o mandato acabar e o outro iniciar dentro de um tempo regular. Qualquer mudança dentro desse calendário, ele provoca, inclusive, instabilidades internas. Então, a nossa ideia é trabalhar pela Universidade Federal de Sergipe, dentro do prazo, a comissão ser montada, e a partir daí essa comissão divulgará para a comunidade universitária, para a sociedade sergipana, seguindo as regras que já estão postas dentro do processo, o cronograma eleitoral para envio, né, da lista tríplice para o Ministério da Educação, olhando para o futuro e para a melhoria da nossa universidade. Falando ainda dessas regras que foram postas, existem outras universidades no Brasil que utilizam também esse formato de eleição? Sim, sim, com certeza. É um processo. Nossas instituições, o nosso mundo, ele avança, ele evolui. Nós temos diversas instituições que já normatizaram o seu processo eleitoral, tem outras que estão em processo de análise. Nós tivemos, inclusive, é importante sua pergunta, porque um texto recente que eu li, eles mencionaram a nossa vizinha aqui, a Universidade Federal de Alagoas, que passou por um processo de eleição mais recente, lá não tem uma normatização. E inclusive houve um retardo na nomeação do reitor, porque o processo ele foi questionado. Então, tudo que você não segue um processo de um marco legal, há um risco jurídico. E que na UFAL aconteceu esse risco jurídico, o reitor ele encerrou seu mandato, a vice-reitora teve que ficar em exercício, porque a nomeação do reitor não saía enquanto os questionamentos jurídicos não fossem. Então, é para mitigar risco que a gente tem que avançar, olhar para as melhorias, para proteger as instituições. Então, independente de quem esteja à frente, o nosso maior patrimônio são as nossas instituições e sempre falo, defenderei sempre a Universidade Federal de Sergipe, que é a minha casa. Perfeitamente. Foi a minha casa também. Aliás, ainda é a casa, porque a Casa do universidade povo é a casa sergipano. do povo sergipano. É isso. Reitor, muito obrigado pela participação. Foi esclarecedor a participação aqui. E o canal fica aberto, né? A gente deixa o canal aberto, inclusive para quem quiser falar conosco também. O pessoal que vai ter assembleia hoje, né? A gente já falou que vai ter essa assembleia. A gente mantém o canal aberto, até porque a discussão é necessária, como o próprio reitor falou. Então, para a gente finalizar, uma mensagem final sobre tudo que está acontecendo para o público sergipano que está te ouvindo. Eu queria primeiro agradecer, Antônio, a oportunidade, agradecer aqui a FAN FM, falar, acho que da universidade, do poder transformador da universidade, que a universidade se consolide cada vez mais, cresça, para que tivemos ontem um Sergipe Day, a universidade estava presente, porque o que a gente olha é para um processo de formação aliado a uma transformação do nosso estado, que a gente possa trazer mais inovação, possa trazer melhorias para a nossa sociedade, provocadas e discutidas dentro da nossa instituição, mas que as ações da nossa instituição elas possam ser protegidas. A universidade ela passou por um momento que, desde o âmbito governamental até a sociedade, ela foi muito atacada. E esse processo de reconstrução perpassa de melhorias do nosso dia a dia. E, como eu falei, temos que trabalhar pelo bem da sociedade, respeitando as instituições, respeitando o nosso Estado democrático de direito. E que
esse ano especial para a nossa instituição e para a sociedade, que vamos enfrentar um período eleitoral nos municípios, possamos ter avanços e não retrocessos. Perfeito, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um ótimo dia e também para a assessoria que está aqui, não peguei o nome dela. Bruna, perfeito, Bruna. Um bom dia para vocês também. O canal, como a gente fala, continua aberto por aqui para a gente continuar debatendo esse tema. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para vocês.